Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço a sua atenção neste vídeo. A gente vai fazer um resumo do que está acontecendo no Vasco da Gama, das categorias de base, passando aí pelo departamento de futebol profissional, a reestruturação aí, novidades com relação a jogadores saindo, a possível renovação de contrato do Germancano. A gente vai falar em que pé está as negociações aí com técnico, coordenador, executivo. A gente vai falar aqui sobre a decisão que saiu na parte da tarde aí da justiça, que eu estava devendo aí para vocês, assim como a gente vai falar sobre a carta que a diretoria golpista fez hoje para tentar explicar o inexplicável, a situação aí das sociedades anônimas que será criada aí no Vasco da Gama, que é o princípio aí da venda do clube. A gente vai revelar, vai expor tudo aqui para vocês e vamos falar também sobre a situação da AGE, que ganhou mais força hoje. Inclusive houve uma reportagem lá do Globo Esporte. Então, rapaziada, me acompanhe até o final. Você que não é inscrito, gente, se inscreva no nosso canal. Humildemente eu estou pedindo isso, simplesmente para a gente ter voz ativa. Esses caras estão destruindo o nosso Vasco da Gama. Por favor, nos ajude a ter uma voz única para a gente levantar um clamor, para simplesmente a gente derrubar esses golpistas. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e verifiquem aí o sininho para ver se ele está ativado, para vocês receberem as notificações. Então vamos começar aqui pelas categorias de base. Hoje o Vasco da Gama anunciou aí a contratação de um jogador que veio do Ceará, o Jordan, né, para o Sub-20. Esse menino aí ele vai ficar até janeiro de 2024 no Vasco da Gama. O Vasco já anunciou aí o lateral direito Wesley, o Matheus e o Maicon. Esse é o quarto reforço aí do Vasco da Gama aí para a categoria Sub-20, onde a gente vai jogar a Copa São Paulo de Júnior agora no mês de janeiro. Perfeito? Bom, dia de despedida no departamento de futebol do Vasco. Oficialmente o Valber se desligou hoje do clube, fez uma carta. Tchau, Valber, vai com Deus. Situação aí envolvendo o Germancano é a seguinte: José Constâncio, segundo o jornal O Dia, vem ao Rio de Janeiro ainda esta semana para tratar da situação aí da renovação de contrato do Cano. O Cano quer ficar no Vasco, mas existe uma pendência aí de 3,5 milhões e o Vasco terá que fazer essa composição para que o Cano possa assinar um novo contrato. O Cano, que não é segredo para ninguém, tem várias propostas aí em mesa. Você renovaria com o Cano? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. A situação aí com relação ao executivo, Alexandre Matos, hoje disse que realmente conversou com o Salgado, refutou qualquer chance de vir para o Vasco da Gama. Ele disse inclusive que está negociando aí com outro clube. Enquanto isso, a gente aguarda pela chegada do Zé Ricardo, está aí confirmado, segundo o Jorge Salgado. O Zé Ricardo será o treinador do Vasco da Gama. Zé Ricardo está lá no Catar tratando da parte burocrática para voltar ao Brasil. E a situação aí do Ricardo Gomes, aguardando o resultado das baterias de exames aí para ver se ele está apto aí para exercer essa função. A gente sabe que ele tem um problema aí de saúde, teve com relação ao AVC,
e espero que esteja tudo ok aí, independente de qualquer coisa, com o Ricardo Gomes. Bom, meus amigos, com relação à justiça, tá? O resultado saiu lá do agravo civil do Roberto Monteiro. Não era segredo para ninguém, já tinha antecipado aqui para vocês, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso e a corte alegou que ela não tem competência para poder julgar este recurso. Perfeito? Então foi negado o provimento. Na parte da noite eu coloco na tela, na nossa live das 21h30 e explico melhor para vocês. Bom, hoje o Jorge Salgado fez uma carta aí e tornou público aí a situação de tornar o Vasco da Gama clube empresa. E ele justificou aí como uma possível entrada de sócios para comprar cotas aí do departamento de futebol e a linha de financiamento. Então vamos ler aqui a matéria rapidamente. O Vasco poderia emitir debêntures do futebol, um título de dívida, melhor dizendo, mecanismo que permitiria o clube captar dinheiro no mercado financeiro, com juros baixos do que os disponíveis no mercado. O Vasco poderia vender parte dessa empresa da SAF para terceiros. No documento, a diretoria menciona a entrada de novos acionistas sem citar valores ou percentuais envolvidos na operação. Em tentativa de evitar rejeição antecipada de conselheiros, a diretoria do Vasco cita que imóveis históricos, especificamente a sede náutica da Lagoa, Calabouço e São Januário, seriam mantidos sob propriedade da Associação Civil, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, gente, estão começando pelo futebol, que é o carro-chefe do clube. Vai vender, vai virar uma SA, e aí é um passo para poder vender o clube todo. Porque toda essa grana, segundo a matéria aí do GE, que o Vasco fosse capitalizar, iria ficar aí para os acionistas. E fica aquele debate, se o Vasco vai ficar com alguma porcentagem com relação ao futebol ou não. Mas se não houver aí uma tentativa dos sócios através de uma GE para que a gente possa conter esse avanço, tudo indica aí que a venda do clube começa pelo departamento de futebol. Eu estou alertando isso aqui, a verdade vai prevalecer e vocês vão tomar conhecimento disso. Então a coleta aí de assinaturas para convocar uma AGE para destituir o Jorge Salgado, inclusive ganhou ênfase hoje no GE. A gente está com cerca aí entre 35% a 40% de assinaturas. A gente precisaria de 2.500 a 3.000, perfeito? Hoje a gente tem algumas pessoas que assinaram, mas existem aí dependência aí com relação a algumas documentações aí que precisam estar ok. Então peço para o pessoal consertar quem não está com a documentação legal lá. Bom, é o seguinte, rapaziada, a gente não pode deixar o Vasco da Gama ser vendido, vai começar pelo futebol e é aquilo, quem viver, verá. E é o seguinte, esses incompetentes aí, eles não tinham planejamento para o Vasco da Gama. Tudo que eles tinham em mente era simplesmente jogar o Vasco numa Série B, por 2 vezes, entregar o clube aí na mão de terceiros para poder administrar. Esse era o projeto deles. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Abraço.